Bom dia, pessoal, para quem está assistindo de dia. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa noite para quem está assistindo à noite. Então a ideia da aula de hoje é dar continuidade àquela parte do cálculo da localização da imagem em lentes, que é como funciona o olho humano. Então a gente vai fazer cálculos para uma câmera que tem uma lente e vai focalizar a imagem num filme que vai ser sensibilizado para fazer a foto, né? Feito isto, vou fazer dois exemplos na aula de hoje, usando as equações, a equação de Gauss, que é aquela equação que localiza a imagem. Eu vou relembrar ela novamente hoje também, e depois eu vou começar a explicar a audição, basicamente pelo funcionamento do ouvido humano, e a partir daí, se der tempo, a gente fala da escala decibel. Tá ok? Então vamos lá. Então, biofísica da visão. Conforme eu mencionei na aula anterior, na aula síncrona, o olho humano é composto por uma lente, basicamente, que é o cristalino, e a imagem da luz que bater na lente do cristalino vai se formar aqui atrás na retina, tá? O cristalino é uma lente do tipo convergente, porque ela tem essas bordas aqui em cima mais finas do que essa parte central da lente, que é mais gordinha, tá? Então, se for raios paralelos, raios luminosos paralelos que chegarem nessa lente, vai formar uma imagem diretamente em cima do foco, tá? Já uma lente divergente, só para relembrar, os raios paralelos divergem de um ponto, tá? Eles saem para fora, que não convergem para aquele ponto, lá por isso as linhas estão pontilhadas aqui, e é como se eles estivessem saindo de um ponto que estivesse do lado esquerdo aqui da lente, tá? Então uma lente divergente. Bom, focalizar imagem em lente é pegar um objeto de um determinado tamanho, colocar em frente à lente, e se ele tiver colocado entre a distância focal da lente, que é aquela equação do fabricante de lentes que eu apresentei na aula passada, se ele tiver entre o foco, a distância focal e a lente, o objeto estiver aqui, a imagem é uma imagem virtual. Ela está do mesmo lado onde está o objeto, tá? Vale lembrar que no caso das lentes, a imagem real se forma do outro lado, do lado diferente de onde está o objeto, tá? Seria o lado real. E o lado virtual, o lado da onde está o objeto. Então aqui, nós temos uma imagem que se formou virtual, do lado virtual, direita, porque ela está apontando para cima, a vela está na mesma posição que aqui, direita e maior, tá? Em outras situações, nós poderíamos ter aqui um objeto colocado além da distância focal, que foi representado por um F aqui, tá? Então, se for colocado além da distância focal, a imagem que se forma é uma imagem real, está do outro lado da lente, uma imagem real maior, só que invertida, tá? Invertida. Então, se aqui tivesse uma seta apontando para cima, a ponta da seta aqui estaria invertida aqui embaixo assim, tá? Importante lembrar aqui nessa figura que para nós sempre a distância do objeto até a lente vai ser chamado de P, e a distância da lente até a imagem vai ser chamado de P', tá? Vai ser chamado de P', tá? E a equação que associa a distância focal, a distância do objeto e a distância imagem é esta aqui, que é conhecida como equação de Gauss, tá? 1 sobre a distância focal da lente, que é chamada de divergência, se a distância focal estiver em metros, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? O aumento linear, ou simplesmente a ampliação, é dado por esse A dessa segunda equação que nós temos aqui, tá?
O ponteiro do mouse sumiu, vamos ver se ele volta. Aqui. Este A aqui, que é definido como menos P' sobre P. Tá? Esse P' ele pode ser positivo ou negativo, a distância da imagem até a lente. Se ela for uma distância positiva, a imagem é real. Se ela for uma distância negativa, a imagem é virtual. E lembre que real é uma situação onde o objeto está do lado de cá e a imagem se formou do outro lado da lente. Tá? Real, uma imagem real. E virtual é quando a imagem se formou do mesmo lado onde está o objeto. Tá? Então esse aumento é menos P' sobre P, que também é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. E aí o tamanho a gente está pensando basicamente na altura do objeto. Tá? Mede a altura do objeto aqui, mede a altura da imagem do outro lado. Nessa figura aqui, o objeto grande, esse A0 é um ponto antissimétrico. A0 representa duas vezes o foco. Então se o objeto estiver colocado além desse ponto antissimétrico, ele estiver além do ponto antissimétrico em relação à lente, a imagem se forma invertida e menor. Tá? Invertida e menor. Então, lentes esféricas, a ampliação ou o aumento vai ser dado por menos P' sobre P, ou ainda o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, a altura da imagem pela altura do objeto. Tá? Se o I e o O for positivo, a imagem e o objeto são direitos, tá? Os dois apontando para o mesmo lado. Aqui está dito de cabeça para cima, eu peguei da internet isso aqui, mas em princípio estão apontando para o mesmo lado. Tá? Se o I e o O forem negativos, a imagem e o objeto invertido, de cabeça para baixo. Então um está apontando para cima, o outro está apontando para baixo. Tá? O importante lembrar aqui é o sinal desse A. Se o A for positivo, a imagem é direita. Então se tiver uma seta apontando para cima, a imagem vai apontando para cima também. Se o A for negativo, a imagem é invertida. Então tipo o objeto está apontando para cima e a imagem está apontando para baixo. Tá? A equação dos fabricantes de lentes a gente não vai usar, mas seria uma forma de calcular a distância focal de uma lente com os índices de refração do meio. A gente já viu o que é um índice de refração. Então aqui N1 poderia ser o ar, N2 poderia ser o material que constitui a lente, poderia ser o vidro. A gente viu que o vidro é aproximadamente 1,5. Tá? Esses raios aqui são os raios das duas superfícies da lente. Então daria para calcular a distância focal da lente, conhecida como fórmula de Rayleigh, a equação dos fabricantes de lente. Tá? A gente não vai usar isso aqui, mas se alguém tiver curiosidade de olhar como é que a gente constrói uma lente, como é que a gente calcula a distância focal de uma lente, teria que dar uma olhada nessa expressão aqui para ter uma noção melhor de como que acontece. Aqui algumas situações, então uma lupa, o objeto é colocado entre o foco e a lente, de tal forma que uma folha, quando eu estou observando com a lupa, tá, eu coloco aqui aproximadamente 3 centímetros, vai estar entre o foco e a lupa, e a imagem é uma imagem virtual, é uma imagem que se forma do mesmo lado que está o objeto. Tá? Então, se é uma imagem virtual, nesse caso ela vai ser sempre direita e maior. Tá? Então, numa lupa, a imagem que se forma é direita e maior. Direita e maior, a gente tem que olhar sempre do outro lado da lupa para conseguir enxergar a imagem do objeto. Tá? Então, aqui tem um traçando os raios luminosos que saem do objeto para formar a imagem. O objeto está aqui entre o foco e a lente, e a imagem se formou maior e direita, com a extremidade da seta apontando para cima.
de novo a equação, só para lembrar, só que agora passo a passo colocando o que significa cada uma das grandezas que estão escritas aqui. Tá? Então P vai ser a distância do objeto até a lente, P', a distância da imagem até a lente, F, a distância focal da lente, que poderia ser calculada usando aquela equação de Rayleigh, o I vai ser a altura da imagem e o O a altura do objeto. Isto aqui me localiza a imagem e isto aqui me dá o quanto que a imagem vai ser maior ou menor. Tá? Tem algumas regrinhas de sinais para usar essas duas equações e as regras de sinais estão associadas com as distâncias em relação ao objeto, se está do mesmo lado do objeto ou se está do outro lado. As distâncias que estão do lado do objeto são virtuais e negativas. Tá? Única exceção é a distância do objeto, que é sempre positiva. Então esse P que vai aqui nessa equação é sempre positiva. Tá? E se eu achar o P' negativo, a imagem se formou do mesmo lado do objeto. Distâncias atrás da lente, então como se estivesse formando do outro lado da lente, elas são positivas, considerando que o objeto está na frente da lente. Então, se eu colocar um objeto do lado esquerdo da lente, a imagem se formar do lado direito, ela é uma imagem real. Vai dar um P' positivo. Com relação a esse A, que é ampliação ou aumento lateral, se o A for exatamente igual a 1, significa dizer que o I é igual ao O. Então a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tá? Se o A for menor do que 1, a imagem vai ser menor do que o objeto. E se o A for maior do que 1, o valor dele, tá? Significa que a imagem é maior do que o objeto. Bom, mas aparece um sinal aí, professor. Bom, esse sinal aqui, se a imagem for virtual, então esse P' vai ser negativo e o A vai ficar positivo. Então quando for uma imagem virtual, o A sendo positivo significa que a imagem é à direita. E se o A for negativo, significa que a imagem é invertida. Tá? Tá tudo anotado aqui nesse slide, então se vocês precisarem de algum apoio para voltar e descobrir qual é o sinal, se é real, se é virtual, se é direita, maior ou menor, vocês voltem nesse slide aqui que vocês vão ter a explicação todinha escrita aí para esclarecer esses conceitos. Tá bem? Exemplo. Então aqui um exemplo de uma câmera fotográfica com aquela lente de 50 milímetros, aquela lente grande, comprida assim, parece uma luneta. 50 milímetros de distância focal, é utilizada para fotografar uma árvore de 25 metros de altura. Se a imagem da árvore no filme tem 25 milímetros, qual é a distância entre a câmera e a árvore? Exemplo do Duran, tá, pessoal? Então, o que nós temos? Distância focal, 50 milímetros. É uma lente convergente, essa distância focal é positiva, tá? 50 milímetros, só que a gente tem que usar o mesmo sistema de unidades. Como a árvore tem ali 25 metros de altura, vamos passar tudo para metros. Então, 50 milímetros, 0,05 metros. 25 metros de altura é a altura do objeto, a árvore. Então, o O vale 25. E o filme vai ser a altura da imagem. Tá? Então, vai ser o I, 25 milímetros. Ou seja, passando para metros, nós vamos ficar com 0,025. Tá? Bom, quais são as equações que nós temos? Nós temos 1 sobre F igual a 1 sobre I, 1 sobre P mais 1 sobre P', e nós temos que o aumento é menos P' sobre P ou é I por O. Então vamos ver qual das duas a gente vai usar. Sempre a gente vai usar uma ou outra ou vai usar as duas. Tá? Então aqui nesse caso, o que a gente consegue é descobrir o A, tá? Que é I por O I é o tamanho da imagem, o O o tamanho da árvore.
Então isso aqui vai dar 0,001. Ah, mas o A é I por O, mas também é menos P' sobre P. Então a gente sabe que o menos P' sobre P é 0,001. Bom, conforme a estrutura que é montada para esta câmera fotográfica, a imagem sempre vai se formar invertida no filme, tá? Sempre vai se formar invertida, tá? De tal forma que aqui a gente teria que colocar um sinal de menos para o A, tá? Então aqui onde foi feita a conta, o A é I sobre O, nós teríamos que colocar o sinal de menos à mão aqui para dizer que essa imagem é invertida. Então, levando em conta que esse A é negativo, porque a imagem é invertida, aqui esse sinal de menos vai subindo a expressão. Tá? Vai ficar P' igual 0,01 vezes esse P que estava aqui embaixo. Tá? Vamos sumir com a minha câmera aqui. Então vamos lá para outra expressão. 1 sobre F, 1 sobre o foco, 0,05, igual 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Só que o P' vale 0,001P. Então foi colocado aqui. Tem 2P no denominador, então dá para pegar esse P e fatorar ele aqui embaixo e passar multiplicando para o lado de lá. Então eu pego o P, divido para cá e jogo lá para cima. P por 0,05 é 1, porque agora o P sumiu daqui, mais 1 dividido por 0,01. Se fizer essa conta, 1 dividido por 0,01 é 1000, vai ficar 1 mais 1000, então o P é a multiplicação de 0,05 por 1001, 50,05 metros. Então a distância da árvore até a lente da câmera é de 50,05 metros. A conta poderia ter sido ao contrário, tá? Poderia pegar a distância aproximada entre a árvore e a lente e descobrir a que altura de árvore que eu conseguiria bater foto com um filme de 25 milímetros. Tá bem? Exemplo do Duran resolvido aí. Na sequência, um outro exemplo, então uma situação mais geral. Um objeto está 4 centímetros na frente de uma lente, de distância focal 6 centímetros. Determine a posição da imagem, o tipo da imagem obtida e o aumento da imagem. Então nós temos distância focal vale 6 centímetros. Nós temos a distância do objeto, vale 4 centímetros, do objeto até a lente. E aí nós precisamos localizar a imagem. Então nós vamos usar a equação de Gauss. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F vale 6, 1 sexto, igual 1 quarto mais 1 sobre P'. Eu preciso passar esse 1 quarto para o outro lado. Vai ficar 1 sexto menos 1 quarto, e a minha resposta vai ser dada em centímetros, uma vez que eu estou usando aqui tudo centímetros. Se estivesse usando tudo metros, a resposta final daria em metros. 1 sexto menos 1 quarto, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 4, que é 12. 12 dividido por 6 dá 2, vezes o que está em cima, vezes o 1, dá 2. 12 dividido por 4 dá 3, vezes o 1 que está em cima, 3. 2 menos 3 sobre 12, 2 menos 3 é menos 1, então fica menos 1 sobre 12, ou seja, o P' é menos 12. Então a resposta da letra A é menos 12. Que tipo de imagem que é obtido? A distância sendo negativa, a gente obtém uma imagem virtual. Tá? Uma imagem que está do mesmo lado que o objeto. Então, nesse caso aqui, imagem virtual. E o aumento? Bom, o aumento é só calcular. O aumento é menos P' sobre P. Então, nós temos o P' vale menos 12.
Menos com menos dá mais, vai ficar 12 centímetros dividido por 4 centímetros, que é mais 3. Tá bem? Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem na aula síncrona, tá? Dessa semana que vem, se vocês tiverem conseguido olhar o vídeo ao longo deste fim de semana, tá? Alguns exercícios para vocês, então são exercícios lá do Duran. Uma câmera, lente de 40 milímetros, então mudou a distância focal da lente, antes era 50. A árvore agora tem 35 metros de altura e o filme é o mesmo filme, com 25 milímetros. Tá? Fazer a mesma conta. No exercício de número 2, tem que cuidar que é um objeto que foi dado a altura dele de 4 centímetros. Então isso aqui é o O. Está a 8 centímetros de uma lente, então isso aqui é o P, 8 centímetros. E a distância focal é 6. Tá? Determinar a posição da imagem, o tipo de imagem, o aumento e o tamanho da imagem. Então vai ter que usar o A 2 vezes, tá? O A para calcular qual é a altura a partir desse I, desse O que nós temos aqui. Tá bem? E um último exercício. Ele quer fotografar um rinoceronte 75 metros de distância, a largura do rinoceronte 4 metros, a imagem no filme deve ter 1,2 centímetros de altura. Quanto deve ser a distância focal da lente? Qual o tamanho da imagem se a lente fosse usada de 50 milímetros? Bom, então qual é a dica? A distância do objeto até a lente é 75, o O vale 4 metros e o I vale 1,2, que é onde vai ter que caber a imagem do rinoceronte. E aí tem que fazer as continhas. Como é uma máquina fotográfica, tem que lembrar que o A deveria ser negativo, portanto, naquela relação menos P' sobre P, o sinal de menos não entra na conta, tá? Vai usar tudo positivo. Tá ok? Os defeitos de visão eu já havia comentado na primeira aula, só para relembrar, o fenômeno, o defeito da miopia, a pessoa não consegue enxergar objetos afastados, tá? O olho está um pouco mais alongado, de tal forma que a imagem se forma antes da retina. E isso é importante, tá, pessoal, vocês saberem, porque numa questão teórica da prova poderia acontecer, explique a miopia, explique a hipermetropia. Então o que vai falar? Vai dizer que o olho míope, a imagem do objeto passa pelo cristalino, se forma antes da retina, que é essa figura que tem aqui na letra A, se forma antes da retina. E a forma de correção é usar uma lente divergente. A forma da lente que tem aqui é uma lente bicôncava, então as extremidades são mais grossas do que a parte central, é uma lente divergente. Um outro defeito de visão é a hipermetropia, então o encurtamento do globo ocular prejudica a visualização de objetos próximos, e aí a imagem se forma depois da retina, como está na figura aqui. Então a luz passa pelo cristalino, tem que lembrar sempre da lente, passa pelo cristalino e se forma atrás da retina. Como é que corrige? Colocando uma lente convergente aqui na frente. Lente convergente, deixa eu ver se volta o ponteiro do mouse, aqui ele está sumindo. Lente convergente, não voltou ainda. Lente convergente, essa extremidade aqui é mais fina do que a parte central. Com a lente convergente, a imagem volta a se formar na retina. Um último defeito de visão, um penúltimo defeito de visão, a presbiopia. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, os músculos ciliares não conseguem mais acomodar o cristalino, e a imagem, de tal forma que a imagem não se forme sobre a retina. E assim como a hipermetropia, vai se corrigir como lentes convergentes. E aqui uma imagem
final, então, com os defeitos que eu já expliquei na outra aula, lá na primeira aula. Vamos ver se volta o ponteiro do mouse. Aqui não sei porque ele está desaparecendo. Agora sim. Então aqui a miopia. Está o objeto aqui na frente, se forma antes da retina. A retina seria essa parte aqui de trás. Uma é que corrige com uma lente divergente. Hipermetropia. Então, a imagem se forma atrás da retina, depois da retina. Então, como é que corrige? Com uma lente convergente. E aqui o astigmatismo, que eu comentei na outra aula. Então, uma parte é focalizada na retina e a outra parte fica fora de foco. Tá? Como é que corrige? Fazendo uma lente desse tipo aqui, que um dos lados a borda é fina, do outro lado a borda é grossa. Tá bem? Na sequência, espero ter esclarecido toda a parte da visão. Na sequência, eu vou apresentar a audição, vou começar a apresentar a audição. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito da visão, vocês guardem a pergunta para a aula síncrona da semana que vem. Tá? E não esqueçam de perguntar, tá, pessoal? Também tentem fazer os exercícios. Depois eu vou colocar uma tarefa para vocês anexarem a resolução. Tá? Deixa eu preparar aqui o slide para a audição. Agora sim. Então, biofísica da audição. Eu vou começar explicando para vocês o ouvido, as subdivisões da estrutura do ouvido e como que se dá a audição inicialmente. Tá? Então, para a gente ouvir um som, a gente precisa primeiro que o som seja audível. A gente vai ver que o ser humano ouve sons de 20 Hz até 20 kHz. Se a frequência do som for mais baixa do que os 20, nós teremos um infrassom e a gente não ouve. E se a frequência for maior do que os 20 kHz, então a frequência mais alta, nós vamos ter um som infrassom e agora não me lembrei do outro termo. Infrassom e ultrassom. Eu lembrei. Dá uns brancos às vezes. Eu estava pensando em outra coisa. Estava pensando nos cachorros, tá, pessoal? Que eu falei aí de 20 Hz para baixo. Tá? Então, infrassom e ultrassom. Acima dos 20 kHz. Abaixo dos 20 Hz tem os cachorros que ouvem. Então, os cachorros ouvem infrassom. Enquanto que acima dos 20 kHz tem os morcegos que ouvem essas frequências de ultrassom, frequências mais altas. Tá? Então, primeiro, a gente precisa de um som audível. Então, ele tem que estar dentro da faixa de 20 até 20 kHz. Bom, o som é uma onda mecânica. E se ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Então, para se ouvir o som, a gente precisa de um meio físico para a propagação das ondas sonoras. Ela tem que chegar até o ouvido. Para que o ouvido funcione, transmitindo as informações da frequência, da amplitude, do timbre e a localização da fonte sonora, o ouvido tem que ser um ouvido bom. Não pode ser um ouvido com algum problema físico da estrutura dele. Tá bem? Basicamente, o ouvido é subdividido em 3 partes. O ouvido externo, que é aqui o pavilhão auditivo, a orelha, o canal auditivo. Tem aqui alguns pelinhos aqui, tem onde forma a cera do ouvido. Tem esse canal auditivo externo, que vai chegar até uma membrana
que é o tímpano. Tá? Então aqui até o tímpano, tá? Temos o ouvido externo. Tá? Tem o osso aqui temporal, o osso que está ali em cima. O ouvido médio é daqui do tímpano até parte que compreende 3 ossinhos. Tá? Esses ossos é o martelo, a bigorna, tá ali o formato do osso, e o estribo, que é esse pedacinho aqui. Tá? Então isso aqui é o ouvido médio. Tá? Vamos ver se volta ao mouse. Agora sim. Tá? Essa estrutura tem osso aqui em volta, tá, pessoal? Revestindo a estrutura. Tá? Tem aqui uma parte onde o ar tem a ligação com a garganta, tá? Que é a trompa de Eustáquio. Não é com a garganta. Tem uma ligação com o nariz, tá? E aqui não voltou o mouse. Agora sim. E aqui a parte do ouvido interno, tá? Que é essa parte que envolve esses canais semicirculares aqui, a cóclea, que são tubos, são estruturas no formato de tubos, contendo um líquido em seu interior para propagar as ondas sonoras. Tá? Essas ondas sonoras são amplificadas aqui no estribo, tá? E joga para dentro desses fluidos. E aqui vai ter o nervo auditivo que vai percebendo essas informações que chegam aqui nesses canais semicirculares e também na cóclea. Ele está ligado aqui por baixo da cóclea, tá? Vai ampliando o sinal sonoro até que chega no nervo, e do nervo manda o sinal para o cérebro. Tá? Tem uma janela aqui que é chamada de janela oval, e tem uma outra janela aqui embaixo, aqui próximo à trompa de Eustáquio, que é chamada de janela circular. Tá? Então aqui o ouvido está constituído de 3 partes. O ouvido externo, que está em contato com o meio externo. Nessa parte que incide o estímulo produzido pela fonte sonora, é composto pelo canal e o pavilhão auditivo. Tá? Na figura anterior, ele vai da orelha até a membrana timpânica. O canal possui aproximadamente 0,7 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de comprimento. Tá? Em média, tá, pessoal? No ser humano, o pavilhão é um pouco efetivo quando comparado a alguns animais. Nos animais, as ondas de frequência 2 kHz e 6 kHz, então aqui uma frequência média, o ouvido humano ouve até 20 kHz. Ela, após atravessar o canal auditivo, chega ao tipo com ganho apreciável. Tá? Então, nos animais, tem um ganho de intensidade sonora para essas frequências aqui, passando pelo canal auditivo. Tá? Então amplifica um pouco o sinal já no canal auditivo. No ouvido médio, começa na membrana timpânica, então no tímpano, sendo uma cavidade preenchida com ar e que contém os 3 ossos. Então tem que lembrar dos 3 ossos, pode ser questão aí subjetiva de uma avaliação. O martelo, a bigorna e o estribo. Tá? A cavidade é limitada internamente pela janela oval e pela janela redonda, ou janela circular. Tá? Em uma parte inferior está a abertura da trompa de Eustáquio. Bom, se a gente pensar nas áreas, tem mais um ganho que acontece aqui, que é as áreas que está chegando lá do tímpano, e a área que está chegando na janela oval, que é onde o som está sendo percebido, lá pela cóclea, por aqueles canais cheios de líquido. Tá? Então aqui a área do tímpano é 0,55 centímetros quadrados e a área da janela oval é 0,032 centímetros quadrados. Então, se o estímulo exerce sobre o tímpano uma força que for F do tímpano,
o sistema de ossículos dá um ganho que faz aumentar o valor de 1,3 vezes a força que tinha lá no tímpano. Então tem mais um ganho. Então teve um pequeno ganho no canal auditivo, tá? Depois tem mais um ganho entre o tímpano e a janela oval, que é em torno de 1,3 vezes a força do tímpano. Tá? Se usar a relação de força, nós vamos ter uma relação de pressão que é maior ainda. Pressão é força sobre área. Tá? Obtemos uma relação entre a pressão na janela oval e a pressão do tímpano. Agora tem que lembrar que força do tímpano por área do tímpano e depois força da janela oval dividido pela área da janela oval. Então, como tem essa relação de áreas aqui, a pressão da janela oval é 22 vezes maior do que a pressão no tímpano. Como a onda sonora é uma onda de pressão, imaginem uma amplificação aqui de aproximadamente 22 vezes a pressão sonora que chegou lá do canal auditivo, pressionou o tímpano e depois vai dar um ganho de 22 vezes ainda até chegar à janela oval, que é onde basicamente vai se sentir a sensação de ouvir a onda de pressão. Tá? No ouvido médio, então aqui só para lembrar, tem uma foto um pouco maior, então ampliando os ossinhos. Deixa eu esperar voltar o mouse. Agora sim. Então os ossinhos, tem aqui o martelo, que é esse ossinho maior, a bigorna, que é esse ossinho aqui no formato de um L, tá? E tem o estribo, que é o formato de um estribo de cavalo. Tá? A janela oval está ali, a janela redonda, a janela circular, e aqui a tuba auditiva, que é a trompa de Eustáquio. Tá? O tímpano, a membrana timpânica, tem que tomar cuidado para não furar, para não perfurar com algum objeto. O canal auditivo externo aqui, e aqui tem alguns ligamentos para os ossinhos não ficarem soltos aqui dentro do ouvido. Tá? Um desenho maior, agora só aqui está invertido, não está certo. A membrana timpânica está do lado esquerdo, o martelo está aqui, a bigorna, o estribo, e aqui já aparece uma parte do ouvido interno, então com os canais circulares, e a cóclea, que é essa parte aqui que parece um caracol, tá? Que vai ampliar o sinal, e aqui também o nervo auditivo. Tá? Então o ouvido interno contém na sua estrutura a cóclea, as paredes limitam 3 tubos enrolados em espiral. Nessa parte do ouvido, a energia transportada pelo estímulo sonoro será transformada em potencial de ação. A gente ainda não viu, tá? Vai ser um impulso elétrico, e esse impulso elétrico vai ser levado ao córtex auditivo, que é lá no cérebro, e vai interpretar o sinal de que a gente ouviu um determinado som. Tá? Então aqui só o ouvido interno. Tá? Os canais semicirculares são 3, tem ligações aqui com o nervo auditivo. Tá? A cóclea é essa porção aqui que no formato de um caracol. A janela oval começa aqui, onde está apoiado o estribo, e aqui o tubo de Eustáquio. Aqui sim está invertido, porque o som está vindo da direita para a esquerda. Tá? Então aqui o ouvido como um todo. Tá? Então pavilhão auricular, canal auditivo, aqui a estrutura do pavilhão auricular, os ossos aqui, a parte do ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo estão apresentados nessa figura, o tímpano, a membrana timpânica,
os canais semicirculares, a cóclea e a trompa de Eustáquio, tá? Aqui, tá? E aqui o nervo auditivo ou nervo coclear, que vai levar o impulso elétrico até o cérebro, interpretando um sinal sonoro, tá? A escala decibel eu vou deixar para apresentar na próxima aula para vocês, mas já posso adiantar aqui. Se a gente for tentar medir a intensidade de um som, tá? É muito mais prático trabalhar em uma escala logarítmica e na escala decibel, tá? Então aqui a escala decibel vai ser representada por esse beta, é 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade do som em watts por metro quadrado, dividido pela intensidade do som mínima que é percebida pelo ouvido humano, tá? Essa intensidade em geral é 10 na menos 12, tá? É o limiar da audição humana. Então, se tiver som com intensidade menor do que isso aqui, a gente não ouve nada, tá? Então 10 na menos 12 vai estar aqui o I0, e a gente vai colocar o valor do I aqui, vai transformar para essa escala decibel e vai ver o que acontece, tá? Alguns valores tem aqui nessa escala. O limiar da dor é próximo a 130 decibéis, tá? E aqui está falando na pressão logo ao lado, 100 milhões de micropascais. Também tem aqui uma banda de rock tocando um som de guitarras com caixa de amplificação, 110, tá? Já consegue ser um som que provoca um pouquinho de dor. Aqui, limiar da dor, daqui para frente estoura o tímpano, tá, pessoal? Decolagem de um jato comercial, 120. Um martelo pneumático desse de furar concreto, furar estradas de cimento, de estradas, furar concreto, quebrar qualquer coisa de estrutura de paredes, né? Um martelo pneumático da ordem de 100 decibéis. Os veículos com mercadorias, né? Então os caminhões, 80, um caminhão mais pesado, 90, um veículo ligeiro, então acelerando, da ordem de 70, uma conversação de 1 a 2 metros dá 60 decibéis, na zona residencial, que não tem muitas fábricas, em torno de 50 decibéis, zona rural calma, em torno de 30, um sussurro em torno de 20 decibéis, e o limiar da audição, aqui 0, seria uma pressão de 20 micropascais, tá? Daqui para frente a gente não ouve mais, e aí os cachorros vão acabar ouvindo, porque eles têm uma sensibilidade maior do que a nossa, tá bem? Na próxima aula eu continuo esse conceito. Então, para encerrar, só dizer para vocês que ficou aqueles 3 exercícios associados com as lentes, né, com a câmera fotográfica, basicamente, e a parte associada com o ouvido humano. A gente tem que estar resumindo para não falar tudo sobre o ouvido humano, senão não dá tempo da gente cumprir com a ementa dessa nossa disciplina, que é bastante longa, tá? Então, uma parte importante é a escala decibel, e a gente vai fazer contas depois com algumas situações para calcular em decibéis, e também algumas coisas com relação ao efeito Doppler, que é o que acontece quando um morcego está tentando se alimentar. Então o morcego emite uma onda de frequência ultrassom, bate num objeto, bate na presa, é refletida e o morcego ouve essa frequência que ela emitiu de uma forma diferente. A frequência vai mudar, a frequência percebida com ele vai ser outra, tá?
por ele vai ser outra. Então essa frequência faz com que identifique a distância que está a presa de onde ele está. E aí ele consegue se alimentar com facilidade. Então é uma ecolocalização. A gente vai ver isso tudo na próxima aula. Tá bem? Então vocês tenham um bom dia para quem começou cedo assistindo essa aula. Uma boa tarde e uma boa noite para quem começou mais adiante. E uma boa tarde e boa noite para todos aí, né? Porque daí começou cedo, mas de tarde ainda tem que ser um bom dia. Tem que ser uma boa tarde, tem que ser uma boa noite. Ok? Tá bem. Tchau, tchau.